Daniela. Boa noite. Salmos 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Amém. Cumprimento meus companheiros vereadores, minhas companheiras vereadoras, funcionários da casa, cumprimento todos aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Tem responder, Elisa? Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, pessoal presente, quem nos assiste. Senhor presidente, de correspondência hoje não temos. Temos projeto de leis? Temos sim. Consta aqui na pauta para apresentação o projeto de lei por parte do Poder Executivo. Vou fazer a leitura do ofício e da justificativa. A justificativa é um pouquinho extensa, mas foi pedido para a gente fazer a leitura. Vou fazer. Ofício número 179, de 11 de agosto de 2026. Assunto: justificativa e encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, na qualidade de prefeito municipal de Orizona, submeter à elevada apreciação dessa egrégia Casa de Leis o anexo projeto de lei do Executivo número 32, que denomina a ponte Realino Nunes de Paula, a estrutura rodoviária pública sobre o Ribeirão das Areias, situada na fazenda Areias de Baixo, na estrada que interliga a GO 219 a GO 309, no município de Orizona, e dá outras providências. Na oportunidade, solicito respeitosamente a esta colenda Câmara a apreciação da matéria em regime de urgência especial, tramitação prioritária, nos termos da lei orgânica do município e do regimento interno, tendo em vista a iminente conclusão das obras físicas da referida ponte e a proximidade de sua entrega oficial à população. A celeridade na tramitação é de fundamental importância para que este Poder Executivo possa formalizar a denominação da obra pública a tempo de fazer constar na placa oficial de inauguração e na solenidade festiva a justa e merecida homenagem póstuma ao ex-prefeito e ex-vereador do nosso município, senhor Realino Nunes de Paula, contando com a presença de seus familiares e da comunidade de Montes Claros e região. Certo de contar com a atenção e o habitual espírito público de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Felipe Antônio Dias, prefeito municipal. Justificativo. Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei que visa prestar uma justa e abrangente homenagem ao saudoso Realino Nunes de Paula, perpetuando seu nome na ponte sobre o Ribeirão das Areias, na fazenda Areias de Baixo, via estratégica entre a GO 219 e a GO 309, que atende diretamente à comunidade de Montes Claros. Nascido em 30 de julho de 1914, Realino é filho de Florentino Nunes de Paula e Ana Vaz da Costa, ambos falecidos, primogênito de uma família de 9 irmãos, constituída por Realino, Etelvino, Orcalino, Dorvalino, Valdivino, Castorina, Iracema, Maria e Anardino. Fez seus primeiros estudos na Escola da Fazenda Marinheiro e nas fazendas Buriti e Água Grande, em Orizona. Aos 17 anos incompletos, viveu um momento marcante ao acompanhar seu pai no lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia, solenidade conduzida por Pedro Ludovico Teixeira, em 26 de novembro de 1936, prestou serviço militar no 6º Batalhão de Caçadores em Ipameri e, em razão dos desdobramentos da Interona Comunista em 1935, cumpriu missões nos batalhões de Jundiaí e Quitaúna, no estado de São Paulo.
Herdou o espírito público e o pioneirismo de seu pai, Florentino Nunes de Paula, que em 1926 adquiriu veículos para o transporte de cargas, abrindo estradas na região e que é hoje homenageado com um busto em bronze no trevo da GO 330. Estabelecido como agropecuarista na Fazenda Areias de Baixo, local exato da construção da ponte, Realino foi sócio fundador do Sindicato Rural e do Clube Recreativo de Orizona. Sua trajetória política no Executivo e no Legislativo Municipal deixou marcas profundas de desenvolvimento. Filiado ao PSD, foi vereador na década de 1950 e eleito prefeito municipal em 1958. Mesmo em um mandato curto de 2 anos e com escassos recursos, concluiu a usina Santo Inácio, responsável pela energia elétrica do município por anos, e utilizou os parques maquinários municipais para recuperar a malha viária e construir pontes nas estradas de Montes Claros, Taquaral e Cachoeira. Durante o período militar, atuou na oposição como fundador do MDB e na abertura democrática em 1980, participou da criação do PMDB local. Foi eleito vereador em 1982 e presidiu a Câmara Municipal de Orizona no biênio 1983-1985, destacando-se por propor a reforma das escolas rurais das fazendas Sussuapara e Baú do Meio, a recuperação das estradas de Panela Quebrada, a construção da ponte para Pires do Rio e a criação da Praça Dr. Luiz Inácio e do Mercado Público Municipal. Católico praticante, foi casado com Trindade Mendonça Nunes e teve a filha Terezinha Nunes Marçal, ex-diretora do Grupo Escolar Constâncio Gomes, a filha adotiva Aparecida Rosa Mendonça, além de 4 netos, Rita de Cássia, Ronaldo Florentino, Regina Célia e Rinaldo Antônio, bisnetos e tataranetos. Faleceu em 5 de fevereiro de 2003, deixando um exemplo imortal de trabalho e honradez. Aqui está o pedido de regime de urgência, tramitação prioritária, que é o mesmo que está falando lá, em decorrência da inauguração, providenciamento da placa, né, oficial e tudo mais. E diante do exposto, submetemos essa matéria, certos da sensibilidade e do apoio de todos os ilustres vereadores. Felipe Antônio Dias, prefeito municipal. Então está aqui, senhor presidente, foi pedido para a lei justificativa, a assessoria da prefeitura nos pediu, e esse projeto só passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tá. Segue, né, para... Eu estava observando a sua leitura aí, perto está falando que ela foi vice-prefeita, falou? Eu não ouvi. Ah, do senhor Ralim? Ah, não, mas falou da Terezinha também. É? Ah. Eu achei que você ia falar da Terezinha também. Ah, tá. O prefeito interino, né? Hã? Foi 10 dias prefeito. Não, mas já. Tá bom. O projeto segue, né, para a comissão. Segue comissão, agora é só justiça, né? Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Agora, dada a urgência, não sei se o líder do prefeito tem a data ou alguma coisa para voltar aí. Meus colegas vereadores, eu estava vendo no grupo hoje, eu acho que seria melhor fazer assim, individual as comissões, porque vai assim, se não for individual, aí um membro do outro lado não pode, eles não conectam, vai cantando mais rápido. O que você acha, Flávio? Depois de conjunto, aí você pode ou não pode. Eu estava observando esse grupo, né? Cada um, aí cada comissão, cada presidente toma conta da sua comissão. O líder do governo. Senhor presidente. Senhor presidente. Sim, minha sugestão. Agora cabe a vocês. Senhor presidente, mas a questão da matéria, urgência e urgentíssima, ela precisa ser colocado de apreciação dos líderes de bancada para ir em conjunto. A partir do momento que ela requer urgência e urgentíssima, precisa ser analisada em conjunto, não vejo por que não analisar em conjunto. Agora, se for em comissões separadas, aí pode cumprir o prazo regimental. Aí a matéria vai demorar mais ainda.
do que analisada em conjunto com as comissões. Você não está entendendo, vereador. É porque não está, por exemplo, o horário não está batendo com a CCJ e com o orçamento. Sim, Aí mas, vem uns e não vem o outro. sim, A questão é essa. mas aí é uma questão dos Está presidentes tendo conexão, não está tendo conexão. Sim, mas é uma questão dos presidentes das comissões agendar os alguns dias e horários para fazer as discussões. Aí precisa de estar todos presentes. Senhor presidente, nessa questão eu entendo perfeitamente o entendimento do senhor, inclusive hoje mesmo eu até expus isso no grupo. Eu acredito assim que cada comissão ela tem 3 membros. Quando for algum projeto de extrema urgentíssima, a gente pode até analisar em conjunto, mas desde que compareça pelo menos um membro de cada comissão. Porque muitas vezes, como disse o senhor e como eu disse lá no grupo, às vezes o seu tempo não é o mesmo tempo que o meu e o meu não é o mesmo do senhor. Às vezes o senhor tem uma situação para fazer, eu tenho a minha, e aí não dá certo. Mas eu acho que, como a comissão ela tem 3 membros, tem o presidente e 2 membros, poderia a gente tentar, se o Daniel é membro da comissão onde eu presido, ele não pode ir, eu vou, se eu não posso ele vai, o outro membro vai, e a gente ter acesso ao projeto, a gente pode estar estudando esse projeto e discuti-lo com o membro que participou daquela reunião, por telefone, até mesmo aqui, né? Chegar aqui e a gente discutir. Não que nós não podemos analisar esses projetos em conjunto. Eu só acredito que a gente tem que dar um jeito de encaixar aí na questão de dia, né? Do dia e dos horários. O vereador Luiz, presidente de uma comissão, uma hora ele pode estar em audiência. Não tem como ele comparecer, mas eu estou disponível, não tem como ele comparecer. Então, é só nessa questão que a gente tem que dar um jeito aí de se organizar. E também, a gente se organizar também com o nosso jurídico, né? Porque é importante a gente analisar projetos de leis tendo a presença do nosso corpo jurídico junto com essas comissões, podendo nos auxiliar, né, vereador Roseli, para a gente poder tirar algumas dúvidas, até então também colocar algumas emendas, enfim, fazer a forma correta. Então, esse é o meu entendimento e acredito que nós podemos sim analisar esses projetos em conjunto, mas desde que a gente aí, os membros e os presidentes das comissões possam estar aí se organizando os horários. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento eu quero cumprimentar o Pedro e a sua esposa. Seja bem-vindo. Tem mais projeto? Esse projeto segue, né, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e depois vem a questão da agilidade para a questão de votação, né, porque esse é só para uma comissão. Se for o caso de já convocar extra, né, para a próxima terça, depois a gente vê isso no grupo, né, então faz a convocação via ofício. Senhor presidente, consta na pauta também para a apresentação o projeto de lei número 33, esse de iniciativa do vereador João Lucas, que denomina o posto de atendimento médico do Rio do Peixe como posto de atendimento médico Pedro Barbosa de Oliveira, Pedro do Abil, e dá outras providências. Vou fazer a leitura rapidinha aqui da justificativa, eu acho que fica mais claro, né, na apresentação da matéria. Pedro Barbosa de Oliveira, conhecido pela comunidade como Pedro do Abílio, foi um grande líder da região, reconhecido por sua dedicação, seu espírito comunitário e sua permanente disposição para trabalhar em favor da população. Ao longo de sua trajetória, destacou-se como um homem trabalhador, participativo e comprometido com o desenvolvimento da comunidade, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos sociais e para a melhoria das condições de vida dos moradores da região do Rio do Peixe. A denominação ora proposta constitui justa homenagem à memória de um cidadão cuja atuação permaneceu vinculada à história e à identidade da comunidade local, especialmente por se tratar de um equipamento público destinado ao atendimento da população por ele tão valorizada. Registra-se ainda que o homenageado é falecido, não incidindo, portanto, na vedação relativa à atribuição de nome de pessoa viva a bem público prevista na Lei Federal nº 6.454, de 77.
Dessa forma, a denominação proposta representa o reconhecimento público da contribuição de Pedro Barbosa de Oliveira, o Pedro do Abílio, preservando sua memória e transmitindo às futuras gerações a lembrança de sua dedicação à comunidade. Orizona, 18 de agosto de 2026. Então está aqui, projeto de iniciativa do vereador João Lucas, e também vai só para a Comissão de Constituição, Justiça e Relação, sob a presidência do vereador Flávio Dias. Dando sequência, senhor presidente, está sendo devolvido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 30, datado de 4 de agosto, projeto de iniciativa da Casa, vereador Carlos Eduardo, regulamento do exercício do comércio eventual, temporário, feirões e outletes itinerantes no âmbito do município de Orizona e da outras providências. O projeto estava na comissão, foi analisado, emitido parecer, será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a primeira votação. Também sendo devolvido pela mesma comissão o projeto de lei número 31, este iniciativa do vereador Hernani Avelar, que denomina Rua Paulo Leivas Macalão, a atual Rua D, situada no bairro Santa Luzia, no município de Orizona, e dá outras providências. De igual modo, será colocado na pauta da próxima sessão para a primeira votação. E por último, sendo devolvido aqui por 3 comissões: Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Meio Ambiente e Recursos Naturais, o projeto de lei número 29, datado de 17 de julho, este de iniciativa do Poder Executivo, que institui o Estatuto Municipal de Proteção, Bem-Estar Animal e Controle de Zoonoses, cria a Superintendência de Cuidados Animais, SCA, estabelece as competências integradas de fiscalização e execução cirúrgica direta sobre o conceito de saúde única, revoga disposições em contrário e dá outras providências. Também sendo devolvido aqui esse por 3 comissões. Será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para votação, juntamente com os pareceres. Terminou os projetos? Terminou os projetos, senhor presidente. Eu só sugiro agora e questiono sobre a composição da Comissão de Segurança Pública, né? O assunto já foi debatido lá no grupo, mas para registro de ata, vamos já formar essa comissão, sugiro, né? Vossas Excelências decidem. Então tá bom. Quem que quer participar dessa comissão? Já ficou? Só oficializar, né? É só oficializar. Quem faz parte da comissão? Eu manifestei o interesse de presidir essa comissão. Estou eu, Roseli. Quantas pessoas que integram nessa? 3? Não, eu já estou idoso. Não, eu. Daniela. Foi você, não? Isso, eu, Daniela e O Carlinhos? Não, eu não. Eu, Daniela e o vereador Flávio Dias. Tá? Os 3. Tá certo. Só para constar aqui, presidente da Comissão de Segurança Pública, vereador Daniel Hipólito, membros, vereadora Daniela de Oliveira e Flávio Dias. Será constado em ato, senhor presidente, incluído lá na nossa relação das comissões. Só. Então vamos para as indicações. Quem queira fazer indicações? Eu passo a palavra para a vereadora Roseli. Senhor presidente, primeiro Vossa Excelência, vereadora Daniela, demais colegas vereadores, todos que se fazem presente aqui, não estou vendo, mas está ali a Ellen e o doutor Pedro, né? Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, Tiago colocou 2 questões aqui de 2 quebra-molas que está sem sinalização, mas tem vários quebra-molas sem sinalização, sem pintura, sem placa, né? Então quero pedir para que seja colocado placa em todos os quebra-molas, principalmente os da avenida, né? Tá precisando demais, porque principalmente onde recapeou, presidente, ele igualou quase, né, assim, a cor, né, com o asfalto. 3D, Então, né? é mais ou menos, né? Então, assim, eu deixo aqui o nosso pedido para que seja colocado placa e pintura em todos os quebra-molas aqui da nossa cidade. Parabéns ao vereador por sua indicação.
Já tomei muita arranque depois de recapear as ruas e eu esquece, né? É que dá aquela imagem 3D, já não vê, quando é ver eu arranco, tá? Tem mais que queiram fazer o. Senhor presidente, outro que precisa ser refeito é o quebra-mola da saída do Batão, né? Ele também é um quebra-mola importante demais, um lugar de muito movimento, muita criança, e aquele quebra-mola ali precisa ser refeito. Ele está quase igual com o asfalto, né? Então, vamos deixar esse pedido aí também, né, para que seja feito o quanto antes. Obrigada, presidente. Senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Carlinho. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Daniela, vereadora Roseli, cumprimento o público aqui presente, que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indicação, e essa já foi feita para uma situação, e agora eu quero estender que seja feito, que seja analisado, que seja resolvido um problema em toda a nossa cidade, que é a questão, vereadora Daniela, dos bueiros abertos, né, colocando em risco a vida das pessoas, principalmente das nossas crianças, que não têm aquela maturidade para entender que ali é um local perigoso. Então, eu nem vou citar aqui quais são muitos. Então, eu gostaria de fazer essa indicação ao prefeito e ao secretário de Ações Urbanas para que fizesse uma vistoria em todos esses nossos bueiros e que recuperasse a tampa desses bueiros que estão em abertos, para que amanhã nós não possamos ser manchetes de jornais, né, por algum acidente, vereadores, que venha acontecer com a nossa população. Então tem alguns bueiros aí que a situação é bastante gritante, né? Nós já falamos isso aqui uma vez e eu gostaria de reforçar e alertar ao prefeito, à secretaria, para tomar todas as providências cabíveis o quanto antes para resolver o problema que não é uma coisa difícil de resolver, mas que pode causar um grande problema na nossa cidade. Passa a palavra para o vereador Luiz. Senhor presidente, boa noite a todos, caros colegas vereadores, vereadoras. Somente parabenizar, Carlos, seu requerimento, essa indicação, na verdade, de grande valia. O prefeito, quando foi substituído o secretário de infraestrutura, a cidade realmente a gente percebe que melhorou no aspecto de limpeza, todas as pracinhas. Quando a gente dá uma andada na cidade, a gente percebe que realmente a iluminação melhorou. Por quê? Porque o prefeito praticamente instalou seu gabinete ali na garagem da prefeitura e estava ali todos os dias dando comando. Então, realmente, as coisas melhoraram muito depois que ele fez isso. Ele falou, Ulisses, a gente só conhece de perto as demandas da cidade quando a gente realmente está na rua. E foi isso que ele fez. Mas existem duas coisas que me chamam a atenção em relação à infraestrutura que precisa realmente de ter um cuidado especial. A principal delas realmente é os bueiros. E isso eu digo não só pela estética da cidade, mas também pelo risco de acidente. E se uma senhora de idade cair num bueiro desse? Então está ali um problema gigantesco para o município, ter que indenizar, e também nada paga um ocorrido desse, né? Seria uma lástima se isso acontecesse. Então realmente, primeiro fica a questão da segurança dos moradores de Orizona, e segundo a gente percebe que nesses canteiros centrais, em grande parte da cidade falta grama. Uma coisa tão simples de resolver também, a grama ali, colocar a grama onde falta, arredonda aqueles meio-fios, na maioria das vezes ali, das avenidas principais, todos eles quebrados, e na verdade quebrou-se na época até para conferir uma maior mobilidade, onde não tinha retorno, passou a ter, mas isso já tem o quê? Já tem mais de 2 anos que está dessa forma, então assim, uma coisa que custa pouco para o município. Então eu defendo aqui, fica aqui o nosso pedido ao prefeito Felipe Dias, ao nosso vice-prefeito de Castro, que também auxilia ali na garagem, mais na área rural, mas também não deixa de ajudar aqui no município, e ao nosso secretário Hélio Quimba. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, cumprimentar ali o Pedro, a Ellen Baez está ali, a Rosângela, o Danilo, todo o pessoal que chegou.
Lembrando que esses assuntos agora abordados já foram amplamente debatidos aqui nessa casa, né? E sem uma solução concreta, né? O vereador Luiz fala que coisa simples, realmente é simples. Inclusive, essa questão desses bueiros, no meu pedido de igual teor, eu até coloquei, né, sugerindo que usasse outro tipo de material que não fosse aquelas tampas de concreto, uma vez que essas tampas já foram testadas e mostraram ineficientes. Uma vez também, né, que os motoristas também, muitas vezes, não têm o devido respeito, passam por cima, quebra tudo aquilo ali. Aquilo ali não é fruto de pessoas, passou a pé e pisou não, viu, gente? Deixa bem claro que são motoristas que passam em caminhões pesados e a Avenida 7 de Setembro não tem um que não precisa de ser reformado, né? Então, esse assunto dos meios fios, que o Luiz também falou, já cobramos bastante esses pedidos aqui nessa casa e ainda não fomos, né, contemplados, né, com essas melhorias, né? Precisa mesmo, é muito crítico ali, além de depor totalmente contra a estética da cidade, causa acidentes, e eu ainda peço que desobstrua. Tem muitos bueiros que estão obstruídos. Tenho visto bastante, principalmente o Santa Maria 1, só tem terra. A enxurrada aqui, quando daqui um dia começa, ela passa direto, ela não entra ali naqueles bueiros, uma vez que estão obstruídos, né? Então, são coisas que precisam ser feitas antes do período chuvoso, né? Inclusive, vai ser daqui a pouco fazer um requerimento também nesse sentido, né? De zelar pela estética da cidade, zelar ter os cuidados com a população para que, quando chegar um período mais crítico ou chuvoso, né, a gente amenize os problemas que a gente já sabe que vão acontecer. Alguém aqui fazer o uso da palavra? Passa a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, o público que nos assiste pelas redes sociais, ao público presente, em especial ao pastor Pedro, que hoje comemora seu aniversário, nossos parabéns. Gostaria até, inclusive, de fazer menção honrosa na ata, na presença de todos. Senhor presidente, gostaria de fazer uma indicação, não pode comentar, teve o time de comentar as indicações anteriores, mas se faz muito necessária, diversas vezes, tanto a indicação da vereadora Roseli quanto a do vereador Carlos Eduardo, já foram debatidas aqui por diversas vezes, e a população nos cobra e nós podemos fazer o que nos resta, que é requerer, indicar esses problemas, situações aí da qual nós estamos tentando evitar qualquer transtorno futuro. Mas a minha indicação de hoje, a pedido de uma moradora, agora no final da tarde, é da manutenção ali das estradas da região do Taquaral, sendo Orizona Taquaral, Taquaral a Caraíba, Taquaral a região do Santana. Ela requer essa manutenção devido ao período de seca, né? Tem muitas costelinhas e tudo mais, está numa situação ruim. E aí, como parece que está virando moda, falou: Daniel, se não for resolvido, nós vamos fazer manifestação lá na porta do prefeito. Aí eu falei: nos resta, na porta da prefeitura, me resta fazer o requerimento, todas as sessões nós temos requerimentos nesse sentido, infelizmente, indicações, requerimentos nesse sentido, infelizmente, não somos respondidos para te dizer, olha, o cronograma de atividades é este, mas da minha função farei, então está aqui a indicação nesse sentido da manutenção dessas estradas. Tem mais indicações? Passo para o vereador João Lucas. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar quem nos assiste pelas redes sociais, cumprimentar os servidores desta casa. Também gostaria aqui de ressaltar aqui, cumprimentar o pastor Pedro, a pastora Ellen, a professora Rita, Edmilson, Maura, Rosângela, o Josué, que está ali, também presta serviço ao nosso município, o Tiago, que está sempre conosco aqui, né, Tiago, nas sessões. E gostaria aqui de reiterar uma indicação, que é justamente
a reforma de uma ponte ali no campo aberto, próximo ali à propriedade da finada e saudosa Dona Luzia Barbosa, ali no campo aberto. Essa ponte é muito importante ali para a comunidade e exige nesse momento reparos para que possa ali estar beneficiando o escoamento da produção daquela região, e também é um local onde passa ali transporte escolar. Tem alguém que queira fazer? Indicação? Passa a palavra para o vereador Hernandes. Boa noite a todos. Som. Boa noite a todos. Pastor Pedro, Ellen, irmãos, estão presentes, pastor, né? Sejam bem-vindos a essa casa. Presidente, novos colegas. Precisa-se, mais uma vez, eu falando sobre as lâmpadas lá da Praça da Ação Social. O pessoal faz ginástica, faz outras coisas ali à noite e não tem luz ali, tá difícil. E são da idade assim mais, não pode falar, né? Não pode falar não. Mais avançado um pouquinho e tá sem lâmpada, tá feio, né? Essa é a minha indicação. E pastor Pedro, seja bem-vindo, né? Vai usar a cadeira 12 essa noite, dar uma aula para nós aí sobre a Assembleia de Deus. Obrigado pela presença, senhor. Tem mais que queira fazer indicações? Não temos. As indicações vão passar para os requerimentos. Passa a palavra para o vereador Ronaldo. Presidente, meu requerimento dessa noite, ele vai para o prefeito Felipe Dias. Ele tem duas coisas ao mesmo, simultaneamente. Um é agradecendo por ter feito os benefícios, né, reforma, ampliação, e na região da Panela Quebrada, né, inaugurou no último sábado, né, ficou muito bom. Não tive a oportunidade de estar lá, que estava participando de um evento, também não poderia faltar, mas a gente viu, fui lá antes, né, da inauguração, e o quanto ficou bom. Então, é um ofício agradecendo pela reforma e, ao mesmo tempo, pedindo para que a próxima reforma seja na região do Marinheiro, Centro Comunitário do Marinheiro. Ele precisa de muita coisa, né? Então a gente precisa lá já está precisando de um poço artesiano, precisa da pintura, precisa de uma ampla reforma. É uma região densamente povoada, né? Tem muita gente ali ainda é uma das poucas comunidades que fala que tem muita gente, né? Até mais do que na Panela Quebrada, né? Lógico, todos merecem benefício, todos têm que ter essa assistência, mas a região do Marinheiro é uma região onde a população ficou ali na região, na fazenda, não veio para a cidade, não foram para outras cidades. Então, ele tem o campo de futebol, tem o centro comunitário e muita gente, que é o mais importante. Então, peço que coloque até em caráter de urgência, uma vez que nem água está tendo, que faça essa reforma lá também na região do Marinheiro. Requerimento está em discussão. Essa é uma indicação da sua presidente. Está em discussão. Quer discutir, vereador? Está em votação. Aprovado 10 votos. Quando acabou a indicação, para ver que ele fazia a indicação, direcionado. Aprovado 10 votos. O próximo, senhor presidente. Espera aí, você quer fazer requerimento ou... Estou fazendo requerimento. Uai, uma vez que o expediente... Dá licença aí. Olha, João Lucas, nós fizemos uma indicação. Depois ninguém queria fazer uma indicação. Vai ser por requerimento. Então, está fazendo requerimento, dá para entender para o senhor que é indicação.
Ele pediu foi requerimento. Está trocando as bolas por aí. Não, sim, eu só queria explicar, dizer que quando você está solicitando ao poder público, que você está solicitando que o gasto é do poder público, então é do poder executivo, é indicação. O requerimento, quando você está solicitando documentos, o requerimento, ele é justamente para você fiscalizar o executivo. Agora, as indicações, quando você está solicitando uma reforma de qualquer coisa, isso é indicação. Só quis falar isso. Vereador, explique, não. Não, acho que não tem necessidade de explicar, não. Vamos botar o projeto, tá direitinho. Pois é, mas é isso, o senhor não. Quando nós estávamos indicações, as indicações acabou. Ele pediu o requerimento. Entendeu? Então. Vereador João Lucas, o que o presidente está querendo dizer é que estava no momento de indicação, ninguém quis fazer indicação, ele passou para o momento de requerimento, e está no momento de requerimento. Agora, se a situação do vereador é indicação ou requerimento, nós não sabemos. Está no momento de requerimento. É isso que ele está tentando dizer. Não é que ele está querendo saber o que é indicação e o que é requerimento, não, vereador. Se o vereador Ronaldo. Aí não tem a pauta para indicações e requerimentos? O vereador não complica. Ele finalizou o momento de indicação, vereador. Ele disse, ninguém vai fazer indicação, ninguém respondeu, ele falou, então vamos para os momentos da requerimento. Não, agora é o seguinte, eu como presidente, o vereador Ronaldo falou que queria fazer requerimento, vamos passar para requerimento. Está no requerimento. Então, essa indicação do Ronaldo, seguindo do João Lucas, para passar como requerimento, viu, Lisângela? Tem mais requerimento, Ronaldo? Não, só dizendo também que essa questão de requerimento, indicação, ainda para nós é uma coisa nova, tá, gente? Assim, foi esse segundo semestre que nós estamos usando esse método, ainda há uma certa controvérsia, há uma necessidade de adequação, então por isso que muitas vezes confunde mesmo, né? Mas a gente está aqui para tentando... E sendo requerimento ou indicação, dificilmente é respondido, né, vereador? Alguém mais queira fazer requerimentos? Eu vou pedir também que em várias situações eu já fiz esse pedido aqui nessa casa e vou reforçar, uma vez que eu vejo que há muita necessidade, o tempo é propício para isso, o que poderá vir pela frente poderá acarretar em transtornos, né? Que é a questão das podas de árvores em Orizona. Está precisando demais, tem muito local que está tampando a visão dos transeuntes, está causando transtorno, tirando a visão dos motoristas e, além de muita coisa, depondo também contra a boa estética da cidade. Uma vez que o vereador Hernando pediu a questão das lâmpadas na Praça da Ação Social, lá também carece urgência de poda em algumas árvores. Inclusive tem um pé de flamboyant, que todo mundo sabe o quanto um flamboyant ele causa transtorno, é bonito, demais. Porém, não é uma árvore apropriada para perímetros urbanos. Cresce muito, causa muita sujeira, os gases vão longe, quebra a calçada, arrebenta muros. Então precisa, nessa própria praça, fazer a poda desse flamboyant e outras espécies também que ali se encontram precisando, né? Isso aí é uma coisa que eu gosto de fazer, tenho uma certa experiência no ramo, é uma das bandeiras da gente, então eu não vou deixar de estar cobrando esse tipo de situação, né? Uma árvore bem podada, não confundam, que eu já estou pedindo para derrubar a árvore, mas não. A poda de equilíbrio, a poda de formação, para que fique bonita, para que a própria planta cobra isso. Não é difícil entender. Aí você vai ver uma árvore tombada para um lado, aí vai ver que está aquele tanto de galho para um lado. Talvez tivesse cortado aqueles galhos antes, podado, a poda certinha, ela estava retinha. Então, não confunda as coisas. Eu estou pedindo para derrubar a árvore, não. Estou querendo uma poda de formação, uma poda de equilíbrio e, sobretudo, para poder contribuir, né, com a estética boa da cidade, a estética bonita e também evitar acidentes. Vai chegar ventos, a gente tem promessa de condições climáticas adversas esse ano, né, devido à questão do fenômeno
de aquecimento das águas do Pacífico. Então, é preciso que a gente tome essas atitudes antes que aconteçam. Árvores que estão perto de fiação, a gente precisa fazer isso, perto de escolas, essas coisas. Então, é nesse sentido que eu peço. Eu sei que o quadro de funcionários é pouco, é pequeno, mas é preciso que faça uma força-tarefa, nem que seja aos finais de semana, né? A gente sabe que tem pessoas que são capazes, que têm competência para isso. A gente quer estar ajudando também, contribuindo não só com a parte técnica, como também com a mão de obra. Então, nesse sentido, eu quero, né, que seja enviado esse pedido aí ao prefeito Felipe Dias. O requerimento está em discussão. Senhor presidente. Vereador Carlinhos. Pode usar a palavra? Não, pode falar primeiro. Senhor presidente, parabenizar o vereador Ronaldo pela preocupação que ele sempre apresenta nessa casa, vereador, com a questão ambiental, né? E também essa questão da arborização da nossa cidade. Realmente, quando a gente anda pelas ruas, a gente vê a necessidade, sim, né, de um planejamento, de podas de algumas árvores. E Vossa Excelência disse algo interessante: não estou aqui pedindo para derrubar árvore, estou pedindo para podá-la, né? Quando você poda uma árvore, você está dando um direcionamento como que ela vai crescer, né? Como que ela vai se comportar ali no local no qual ela está fixada. Então eu venho aqui parabenizar por esse requerimento e que tenhamos sorte que seja atendido, para que a cidade possa ter um caráter, né, uma característica, vereador Daniel, mais de embelezamento. Vereador, inclusive, eu tive o desprazer de presenciar uma cena, semana passada, mais uma das coisas que a gente não indicaria que a tal Equatorial está fazendo, né? Agora aprendeu, não é poda que ela faz, ela desconfigura as árvores. Se estão debaixo da fiação, não importa se faça uma poda certinha, ela corta o lado para ela que interessa, e além do mais está deixando agora as galhas, tem tudo para o município recolher. Então, além de todas as coisas que a gente já falou aqui nessa casa que ela não cumpre, não está cumprindo, aprendeu mais isso agora: deixar lixo, deixar entulho, resto de galhos, folha, jogar sujeira. Na porta de casa mesmo tem um lá, fizeram dessecou um pé de oiti, os galhos estão todos amontoados no chão, né? Sol muito quente, aí as folhas secam rapidão, sujeira para ter que alguém varrer, né? E muitas vezes naquela região lá, funcionários do município varrem, né? Perto do estado, por ali. É mais um desserviço da Equatorial. Senhor presidente? Vereador Roseli. Ronaldo, te parabenizo por este requerimento. Hoje uma vizinha me procurou justamente querendo que faça uma poda, porque os galhos estão empurrando os fios, né? A Equatorial podou e deixou, e os galhos cresceu agora mais ainda para o lado do fio e está empurrando. Porque o fio atravessa a rua, do poste da casa dela, atravessa para o vizinho de frente. E ela falou assim: eu não quero que acabe com a minha árvore. E lá é alto, o fio é alto. Eu quero que poda, deixando a árvore para que a gente possa mantê-la redondinha abaixo dos fios, para não ficar aquela coisa feia igual eles fizeram, né? Então essa questão, Ronaldo, de poda de árvores, de retirada de árvores que tem problema, há muito tempo, desde o mandato anterior, nós estamos tentando aqui também, já foi documentado, encaminhado, fotografado, analisado por técnicos, aquelas árvores ali na rua 25 e 23 do Boa Vista. Todo ano, os moradores ali naquelas duas ruas têm que pagar uma pessoa para fazer a limpeza no telhado. É muita goteira, porque é muita folha que vai, e ela vai entrando, né? Entrando no telhado. É uma coisa impressionante que eu não imaginava. Quanta telha cabe debaixo do telhado ali. Então, assim, nós não sabemos mais o que fazer, né, para que possa retirar, e ali é fio de alta tensão nas duas ruas, para retirar aquelas árvores que estão ficando perigosas, né? A gente percebe que já está apodrecendo a madeira no pé, muito grande, são árvores grandes, e aí vem, um empurra, né? A Equatorial é necessário que ela esteja presente, para ajudar, porque ali é perigoso, precisa desligar,
a rede de energia, mas vai ficando. Passa um ano, outro ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e já tem 5 anos, nem era Equatorial quando nós encaminhamos a primeira vez, e já encaminhamos também para Equatorial, e não conseguimos ainda atender os moradores ali daquele setor, do Boa Vista, né, da rua 25, 23 e 25. Então aí, quem sabe agora com essa luta que Vossa Excelência tem aí pelo nosso município, tanto na parte da arborização quanto do embelezamento da nossa cidade, né, Ronaldo? Quem sabe faça uma força-tarefa e consiga organizar nesses lugares que é perigoso, né? Vereador, inclusive, nesse local que você cita, se não fosse essa questão do perigo da eletricidade, a gente já teria feito, né? Porque aí era só cortar, né? São espécies grandes, nesse bipiruna. Então, assim, até, gente, uma área, até alguém teria interesse na lenha, né? Mas não é só isso, né? Ali a gente sabe que é muito perigoso porque são árvores antigas e que ultrapassam, né, a altura dos fios. Já foram feitos vários pedidos aqui nessa casa, né? Na gestão passada não estava, mas com certeza também foram feitos pedidos. E nessa até agora também a gente ainda não conseguiu devido a essa falta de interesse da Equatorial de estar ajudando a gente. Porque assim, se falasse, não, dia tal, a gente organizaria uma equipe, né? Uma pessoa com motosserra, cortava, né? Substituiria, né? A gente tirava essas e poderia colocar outra. Inclusive, vereador Carlos Eduardo, você está com um projeto nessa casa, né, de arborização, a gente quer debater amplamente nessa questão, até você me falava que dia a gente teria que encontrar para a gente estar trocando algumas ideias. A gente tem que rever essa questão de arborização urbana aqui na nossa cidade. Tenho acompanhado vários planos de arborização em outras cidades, a gente fica assim, nossa, a gente podia também fazer algo parecido. Inclusive a cidade de Piracicaba, São Paulo, fez um agora, inclusive acho que a gente poderia até colher alguma coisa dele, com certeza a gente consegue aproveitar alguma coisa. Logicamente que são biomas diferentes, mas a gente tem que pegar o que tiver de bom lá e for aplicável aqui no nosso município, né? Uma coisa que a gente sempre vê, as pessoas que são entendidas de arborização urbana, o quanto é necessário a questão de estar colocando plantas nativas também dentro da cidade. E temos, né, várias espécies bonitas também. O pessoal empolga com plantas exóticas, mas são plantas árvores que depois vêm dar trabalho pra gente, né? É bonito, né? Não vou dizer que uma palmeira azul de Madagascar é feia, não é. Mas quase todas as plantas bonitas que usaram bonita aqui são plantas exóticas, não são do nosso bioma. Então não são acostumados com a temperatura, com as chuvas, com os ventos, né? E vai causar transtorno. Questão que a vereadora Roseli falou, questão do siripiruna. Folha miudinha, questão da goteira. Então, dá transtorno para os moradores. Isso é certeza, não é só lá. Tem outras também, a gente gosta de plantas, de árvores, a gente é meio, eu falo no linguajar vulgar, a gente é meio zoiudo. Então a gente fica olhando onde tem uma planta, onde tem uma espécie. Então, assim, eu sei quase todas as plantas que tem em Horizonte. Onde tem uma muda de tal coisa, uma planta fulano. Eu sei onde tem, quem tem. Então, assim, eu gosto de estar mexendo com isso. Então, assim, eu quero juntar o útil ao agradável. A coisa que eu gosto de fazer, aliar isso à questão de trazer bem-estar para a nossa cidade, trazer a questão também de embelezamento, enfim, né, tudo que uma arborização urbana traz de benefício para a cidade. Requerimentar em votação. Aprovado 10 votos. Presidente. Passa a palavra para o vereador Hernando. Essa semana recebi uma notícia triste e meu requerimento vai para a empresa Rod Rotas, que faz a linha daqui Catalão para Goiânia, Brasília. A empresa anunciou o fechamento das linhas daqui para Goiânia, para Catalão, para Brasília. Nisso, nossa cidade vai ficar sem nenhum ônibus. Você vê, histórico, né? Cidade de Horizonte que já teve várias linhas para Anápolis, Catalão, Goiânia. Hoje a rodoviária, a partir do dia 21, vai ficar sem nada, as moscas. Isso aí o pessoal está me ligando, o pessoal da rodoviária, né, de Vianópolis, Silvânia, para pedir socorro, né? Ver o que pode se fazer. A
Aí a gente quer mandar um requerimento para a empresa para ela analisar, se possível, sentar, conversarmos, né, para ver o que pode fazer. Isso aconteceu em Bulhões, aconteceu em Bela Vista, e o poder público interveio e deu certo, né? Agora a gente não pode deixar o nosso povo sem transporte. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Passa a palavra para o vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, colegas vereadores, eu sempre primei pela harmonia entre os poderes, vereadores Castro. Embora os poderes são independentes, mas tem que ser harmônicos. Eu gostaria de fazer um requerimento, já vou comentar aqui esse requerimento, à assessoria jurídica do município, juntamente com o secretário de governo, vereador Daniel. Essa casa aprovou algumas leis e essas leis não foram sancionadas. Quando uma lei não é sancionada, ela tem que ser no mínimo vetada, né? E dizer assim, não foi sancionada porque é inconstitucional, não é o suficiente. Então, eu gostaria de solicitar da assessoria jurídica do município, juntamente com a Secretaria de Governo da Prefeitura, que fosse enviado para essa casa um relatório dessas leis que não foram sancionadas, vereador Daniel, e mostrando um histórico, né, de onde está a inconstitucionalidade das leis. Por quê? Porque se está inconstitucional, eu entendo que teria que ser vetada lá, o veto voltaria para cá, e se nós derrubássemos o veto, né, aí a coisa andaria normalmente. Então não me cabe, o vereador Ulisses, só dizer, não, está inconstitucional, né? Eu acho que tem que ter um documento mostrando essa inconstitucionalidade, porque só falar inconstitucional é muito fácil. Então, gostaria de solicitar isso com a máxima urgência, né, para a gente poder discutir isso com a nossa assessoria jurídica e chegarmos a um entendimento de forma harmônica, né, mas de forma que as coisas caminhem, que as coisas andem. Eu entendo que, desculpa a expressão, mas a assessoria jurídica do município dizer que é inconstitucional simplesmente, ela está faltando com respeito a essa casa. É necessário que tenha um esclarecimento de onde está essa inconstitucionalidade, para que nós possamos debruçar sobre esse assunto e chegarmos a um denominador comum. Passa a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, parabenizar o vereador Carlos Eduardo pela importante propositura, da qual na semana passada eu fiz algo semelhante, no entanto, requerendo à mesa diretora providências. Uma lei da qual ela é aprovada por unanimidade ou não aprovada na casa, ela tem o seu rito a ser seguido, ser sancionada ou vetada. Sendo vetada, volta-se para a Câmara e a Câmara derruba o veto ou mantém o veto. É assim o caminho dela. Se ele simplesmente não sancionou, dizendo não, ela é inconstitucional, e passado o prazo legal para que ele pudesse enviar o veto, essa lei hoje ela é lei vigente tacitamente. E aí a Câmara, da qual eu pedi à mesa diretora semana passada para tomar providência nesse sentido, é que essas leis que foram promulgadas por falta de ação do Poder Executivo, que elas sejam publicadas porque elas estão em vigência. Então o que está acontecendo? Não estão simplesmente ignorando essas leis aprovadas aqui, discutidas, debatidas, etc., ignorando e esperando que ninguém reclame. E aí a Câmara não pode se omitir nesse sentido. Nós precisamos reclamar porque nós debatemos, chegamos no consenso de que carecia de uma aprovação, passou pelas comissões e etc. Então, assim, muito pertinente, eu não sei se carecia de dar essa colher de chá de uma explicação, mas voto favorável ao seu requerimento nesse sentido e reforço o pedido de que nossa assessoria jurídica possa tomar as providências
para garantir que essas leis estejam no portal de transparência, pois hoje elas estão promulgadas. Passa a palavra para o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, nobres colegas vereadoras. Boa noite a todos vocês que se fazem aqui presente. E boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Carlos Eduardo, o vereador Daniel Hipólito. Eu sempre tenho falado, até na legislatura passada, isso aconteceu muito. Isso é uma falta de respeito, não só com a Câmara Municipal de Orizona, como com a população. Não estamos aqui brincando de ser vereador. Aqui estamos aprovando leis que é para melhorar a nossa cidade, melhorar a sobrevivência do povo de Orizona. Então as leis têm que ser sancionadas. Sabe por quê, senhor presidente? Porque quando vem projeto de lei que é de interesse do executivo, pede-se aqui extrema urgência, a gente aprova aqui leis em tempo recorde, e no outro dia os senhores vereadores podem entrar no portal de transparência que elas já estão sancionadas e já estão valendo. Agora, quando é lei criada aqui por esta casa, eles não têm um pingo de respeito. Então, tem que tomar uma providência o quanto antes. Precisamos que o nosso jurídico dessa casa trabalhe mais e possa estar representando cada vereador aqui que apresenta um projeto de lei e essa lei fica engavetada ali no Poder Executivo. Porque, como eu disse, senhores vereadores, quando é de interesse do Poder Executivo, elas são sancionadas e aprovadas em tempo recorde. Então, falta-se respeito. Não estou dizendo que é do prefeito, que é do secretário, mas ali existe um corpo jurídico que está ali para fazer esse tipo de serviço, né, vereador Hernani? Então, que cumpra com o seu dever. Respeite essa Câmara, respeite o Legislativo. Como disse o vereador Carlos Eduardo, os poderes têm que ser harmônicos. Mas tem hora, vereador Eduardo, que a gente tem que falar mais alto, tem que falar mais firme, porque senão faz o que quer. Então nós vereadores aqui, nós temos a obrigação de fiscalizar isso também, de fazer com que cumpra a lei, porque se não cumprir, que nós tomamos as nossas providências, que o nosso jurídico seja usado da forma mais certa, senhor presidente. Então fica aqui as minhas palavras e peço ao senhor, como presidente dessa casa, já foi pedido aqui pelo Daniel, a senhora vereadora Daniela, que tem um bom relacionamento, que peçam eles para estar olhando essas leis com carinho. Obrigado, senhor presidente. Daniel. Senhor presidente, até em respeito ao público presente, que às vezes não acompanha os debates da Câmara, até para esclarecê-los, são leis importantes que nós não sabemos o motivo pelo qual elas não foram publicadas. Leis como, inclusive de autoria do vereador Carlos Eduardo, que autoriza o Poder Executivo a instalação de GPS no nosso transporte escolar, né, para dar mais segurança às famílias, o controle desse transporte. Leis de criação de protocolo para atendimentos de cirurgias e exames na nossa policlínica, para trazer mais transparência ao atendimento. Aquela lei de políticas com relação a fogos de artifícios, né, da qual eu não era vereador, mas ela foi aprovada por aqui, não encontra-se ela em lugar nenhum, então não se existe ela divulgada e é uma lei que está em vigência. Então, assim, nós precisamos fazer com que esse parlamento seja respeitado, a nossa parte de legislar. Quando nós identificamos uma deficiência, um problema da comunidade que nos procura, nós fazemos essa legislação. Né? E outra lei muito importante também, proposta pelo vereador Carlos Eduardo, foi a retirada daqueles veículos abandonados nas ruas do nosso município. Né? E simplesmente dizer, não, ela é inconstitucional. Bom, então trago aqui justificativas para que pudesse ser vetado, se trouxesse aqui, né? Mas são leis importantes que precisam de um debate, a população nos cobra, e o que resta para a gente é isso, legislar, cobrar e fiscalizar. Então, nesse sentido, é importantíssimo esse requerimento, e que não somente o Poder Executivo venha trazer esclarecimentos, mas, mais uma vez, pedir para que a nossa assessoria jurídica, através da mesa diretora, possa também fazer valer que essas leis sejam válidas, né, e sejam publicadas. Passa a palavra ao vereador Carlos. Senhor presidente,
O senhor, como presidente, o prefeito lá no Poder Executivo, a assessoria jurídica é justamente para isso. É para ela chegar lá com a lei prontinha, só para o prefeito assinar. Se o prefeito tiver que parar toda a sua atividade para ler lei por lei e saber se é inconstitucional ou constitucional, ele não sabe de assessoria jurídica. Então esse problema, essa culpa não é do poder do prefeito, ela é a assessoria jurídica que está levando o negócio assim dessa forma. E a outra questão que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando se não tem uma lei municipal de determinado assunto, existe a lei federal. Então tem muita coisa no município, por exemplo, a questão dos fogos, da queima dos lotes. Nós aprovamos uma lei aqui nessa casa criminalizando queima de lote, colocar fogo em lotes nesse período. A lei federal, a Constituição já está falando sobre isso, já está proibido lá, existe lei federal que proíbe. Se nós não tivéssemos aprovado aqui, o município já tinha ferramenta suficiente para poder punir o vereador Daniel, aquele que bota fogo no lote lá e coloca em risco a vida das pessoas, vereador Ronaldo, com a fumaça, com todos aqueles problemas que traz a queima de um lote. Então, assim, nós estamos querendo facilitar para os secretários, para que eles possam implementar, né, essas leis, fazer uma regulação dela e colocar em atuação. Não adianta esconder atrás da cortina. Ou seja, se não vai cumprir a lei municipal, tem que cumprir a federal. A questão, por exemplo, nós tínhamos apresentado um projeto aqui, vereadora Roseli, depois retiramos para fazer uma melhoria dele, que é a questão da herbicida, né, nas ruas das cidades e dos aglomerados urbanos. A Constituição, existe uma lei federal já proibindo jogar veneno nos aglomerados urbanos. Então, ou seja, eu acho que é necessário que as pessoas que auxiliar do Poder Executivo tenham mais cuidado no trato da coisa pública, porque lá no final das contas, depois vai culpar o prefeito, falar que é o prefeito que não está resolvendo. E na verdade, é isso que é o papel do secretário, é conhecer a legislação para ele poder atuar como secretário. E nosso papel aqui, enquanto vereador, é legislar e fiscalizar. Nós legislamos sobre causas, como o vereador Daniel já citou, não está sendo cumprida, nós vamos fazer o nosso papel de fiscalizar. Então é isso que eu quero deixar bem claro aqui, vereador Flávio Dias. O prefeito, com certeza, ele é inocente nessa situação. Senhor presidente. Passa a palavra, vereador Luiz. Senhor presidente, da minha pequena contribuição aqui em relação ao assunto, eu estava dando uma pesquisada aqui, realmente coincide com o conhecimento que eu adquiri durante alguns anos na faculdade. O prefeito, quando ele fica silente em relação ao projeto de lei, que sai dessa casa aprovado e vai para o Poder Executivo, na verdade, quando ele fica silente, ele concorda com o projeto. O silêncio dele ocorre a sanção tácita, que a gente fala. Não é expressa, ele não expressa, ele não assina, mas a sanção é tácita, a partir de 15 dias úteis. E o que ocorre depois desse período? O projeto retorna para essa Casa de Leis, e num prazo aí de mais ou menos 24 horas ou 48 horas, a depender do regimento interno de cada cidade, a obrigação é do presidente da Câmara fazer aí a sanção dessa lei, para que ela se torne válida e tenha a sua validade declarada no mundo jurídico. Então, o que acontece? Quando ocorre esse trâmite, mesmo que essa lei não volte fisicamente, passado o prazo de 15 dias úteis, cabe à Câmara dar publicidade a esse projeto de lei. A lei, na verdade, já está, né? já é a lei em si, colocar no mural e o presidente assina ali a sua promulgação. Depois desse ato, a lei já passa a valer. Algumas leis ali estabelecem que vale a partir de 30 dias, outras a partir de 60, ou você tem essa validade aí de imediato, né? Na mesma hora que está aqui dada a publicidade, que é o último ato formal desse processo. Então, eu acho que o que ocorre? Muitas das vezes, a maioria das vezes, na verdade, o jurídico da prefeitura não traz esse projeto físico para cá. E realmente, como com a era digital hoje em dia, se o projeto foi aprovado, já está nessa casa aqui de forma digital, né? Então, cabe a essa Casa de Leis, ao presidente da Câmara, fazer esse processo. Então, é isso. E em relação, depois que esse projeto de lei vira lei, não tem como nós, vereadores, utilizando a assessoria jurídica dessa casa,
entrar com ação de obrigação de fazer em relação ao prefeito. Por quê? Autonomia dos poderes, poder legislativo no mando executivo, executivo no mando legislativo. Mas, o que ocorre? Qualquer do povo pode entrar com uma ação de obrigação de fazer. Dali, pede até uma liminar, bonitinho, e aí, se realmente tiver a plausibilidade do direito ali, essa liminar vai ser concedida e o processo vai seguir até a sentença. Então é isso. Eu sugiro aí aos colegas que, se não houve esse ato formal por parte do presidente dessa casa, corram atrás para que a gente possa fazer isso o quanto antes. Já passou prazo aí, muito prazo, possivelmente de muitos projetos, mas eu acredito que ainda deve estar em tempo. Então é isso. Vocês me abordaram na sessão passada sobre esse assunto. Após a sessão, eu tive uma conversa com o jurídico. Ficou de eu mais ele lá no jurídico lá para nós sanar o problema. Mas parabéns pelo seu requerimento, Carlinhos. E dizer também, falando que é inconstitucional, se passa, o projeto passa para o jurídico aqui, o jurídico aqui não acha que está beleza, não é inconstitucional, por que lá eles falam? Que a Constituição é a mesma. Tem uma divergência. Um deles estão errados. Então nós vamos lá tirar as provas dos novos e mostrar para vocês quem está certo e quem está errado. O requerimento está em votação. Discutiu muito, né? Aprovado 10 votos. Tem mais? Eu tenho. Passa a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, mais uma vez cumprimentar a todos, a quem nos acompanha pelas redes sociais, o público presente, em especial a Érica e o Samuel acabaram de chegar. E eu gostaria de fazer um requerimento à prefeitura. Perdão, desculpa. Eu quero fazer um requerimento destinado diretamente ao Ministério Público. Está tramitando nesta casa um projeto de lei e de extrema importância, da qual eu gostaria que, se o Ministério Público pudesse nos responder se há algum procedimento no sentido de recomendação, taxas, ações sociais. Nós temos no nosso, e aí cai de encontro, inclusive, com o que nós estávamos debatendo anteriormente, que é a não observação das leis já aprovadas, que está tramitando aqui na casa, que é a criação do Instituto Estatuto Municipal de Proteção, Bem-Estar Animal e Controle Zoonoses, além do mais, criando a superintendência, né? Criando aí um cargo, mais um cargo. A única coisa que difere desse projeto de lei é a criação do cargo, porque nós temos legislações anteriores, inclusive do ano passado, proposta por mim, nós apresentamos, por diversas vezes cobrei aqui maneiras da administração regulamentar a lei aprovada e aplicá-la, né? E também uma legislação anterior, lá do ano de 2018, inclusive proposta pelo próprio Ministério Público, na época o senhor promotor Dr. Paulo Eduardo Pena Prado, né, que em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente tramitou um projeto nessa envergadura. Então, assim, eu gostaria muito de entender o que motivou o município a estar apresentando esse projeto, sabendo que nós já temos legislações nesse sentido. Se houve ou se há, junto ao Ministério Público, alguma recomendação nesse sentido, para que nós possamos, já na semana que vem, esse projeto já vem para votação, tramitou pelas comissões, né? Não tinha nenhuma ressalva, mas gostaria muito para que pudesse embasar o meu voto semana que vem na criação, não digo mais nessa mais política pública, nem mais essa política pública, porque as políticas públicas já existem, elas só não eram aplicadas, mas sim não utilizar da criação dessa política pública para se criar mais um cargo. Então, gostaria muito de ter esse apoio por parte do Ministério Público, sabendo se há procedimentos, recomendações, taxas ou ação judicial do tema. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Tem mais, vereador? Somente. Não tendo mais requerimento, vamos passar para a palavra livre. 12.
Então, convido o Pedro para fazer parte da cadeira 12. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meus irmãos aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, antes de iniciar minha fala, eu quero fazer algumas observações. Eu pedi o uso da cadeira 12, imaginando que hoje seria votado o projeto de lei número 31 de 2026, de autoria do vereador Hernani, que altera o nome da rua da nossa igreja, ali no setor Santa Luzia. Mesmo não tendo a votação hoje, eu quero fazer os agradecimentos que eu pretendo sobre esse projeto e alguns apontamentos. E também eu me recordo que há 5 anos atrás, eu fiz uso da cadeira 10, à época. Essa casa era presidida pela nobre vereadora Roseli, de uma forma muito brilhante, e na época foram cobranças. A minha fala foi de cobranças, de pedidos de apoio da Câmara para uma questão frente ao Poder Executivo. Eu acredito que a maioria das vezes que essa cadeira é usada, ela é nesse sentido, né? Mas hoje eu quero usá-la para agradecer, apenas para agradecer mesmo. Hoje para nós é um dia de grande significado para a Igreja Assembleia de Deus de Orizona, Ministério de Madureira, Campo de Sobradinho e sem dúvida para toda a nossa comunidade. Eu quero começar expressando nossa profunda gratidão a essa Casa de Leis, a todos os vereadores, as vereadoras que aqui estão e que irão contribuir e contribuem para essa homenagem que hoje se torna, na nossa visão, realidade, que é a alteração do nome da antiga Rua D, localizada no setor Santa Luzia, para a Rua Paulo Leivas Macalão. Para nós, essa homenagem, ela tem um significado ainda mais especial, porque esta rua está localizada na nossa igreja, a ADS Orizona. E a partir de agora, assim que o projeto de lei for aprovado, e como bem foi falado aqui, for para o Executivo, e queira Deus que seja sancionada pelo prefeito, e promulgada, publicada, essa rua, ela vai passar a se denominar Rua Paulo Leivas Macalão, e que o nome daquele que foi o pastor Paulo Leivas Macalão, um dos grandes responsáveis para a história do ministério ao qual pertencemos. Mas quem foi Paulo Leivas Macalão? Ele foi um dos grandes pioneiros do movimento pentecostal brasileiro, um homem de fé, de oração, de visão missionária e grande capacidade de liderança. Ele foi usado por Deus para fundar e estabelecer o Ministério de Madureira, que ao longo de um século alcançou milhares de cidades, estados e nações, levando a mensagem do Evangelho e formando gerações de obreiros. O Ministério de Madureira é uma ramificação da Igreja Assembleia de Deus, e eu acho que é de conhecimento público de todos que aqui estão, que a Igreja Assembleia de Deus ela é o maior ministério evangélico do mundo, o maior ministério pentecostal evangélico do mundo e do Brasil, está presente em todos os 246 municípios do estado de Goiás. Eu acredito que em todos os mais de 5.000 municípios do Brasil, em vários municípios do mundo. E o pastor Paulo Leivas Macalão, ele é o fundador do nosso Ministério de Madureira, que se iniciou no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Por sua trajetória e por sua contribuição à história da Assembleia de Deus no Brasil, Paulo Leivas Macalão, ele é reconhecido como um apóstolo do século XX. A Assembleia de Deus, ela possui um hinário, que é esse aqui, que chama-se Harpa Cristã. É um hinário composto por cerca de 640 canções. E mais de um terço dessas canções, 244, foram traduzidas ou compostas pelo pastor Paulo Leivas Macalão. E este ano de 2026, para nós ainda é muito mais especial, porque nós celebramos o centenário do nosso Ministério de Madureira. E essa homenagem não poderia ser mais oportuna. As Assembleias de Deus no Brasil, ela tem mais de 100 anos. O nosso centenário foi em 2011, mas o nosso Ministério de Madureira celebra o centenário esse ano. São 100 anos de história construída com oração, trabalho, sacrifício, evangelização e compromisso com a palavra de Deus.
Uma história que começou com homens e mulheres que acreditaram naquilo que Deus havia colocado em seus corações e que hoje continua sendo escrita em lugares como Orizona. Por isso, receber o nome do pastor Paulo Evas Macalão na rua da nossa igreja é para nós mais do que uma homenagem. É um reconhecimento público de uma história de fé que continua viva. A partir da aprovação da lei, da sua sanção, promulgação e publicação, seu nome estará associado a esse endereço e para nós estará associado a um legado. O legado de um homem que serviu a Deus, amou a igreja e trabalhou para que o evangelho chegasse cada vez mais longe. E em nome da Igreja Assembleia de Deus de Orizona, Ministério de Madureira, Campo de Sobradinho, o meu muito obrigado à Câmara Municipal de Orizona, ao vereador vice-pastor Hernani pelo projeto, ao presidente por pautar esse projeto e a cada vereador aqui que está, que eu sei que apoia e votará a favor dessa iniciativa. Que essa homenagem permaneça como um marco histórico da nossa cidade e que as futuras gerações, ao ouvirem o nome da rua Paulo Leivas Macalão, tenha também a oportunidade de conhecer a história de fé e dedicação daquele que Deus levantou para iniciar uma obra que 100 anos depois continua alcançando vidas. Eu faço 2 convites aqui a todos os edis desta casa, convites especiais. Agradeço as mensagens de carinho que eu recebi de vários de vocês pelo meu aniversário que é hoje, mas a celebração, o culto de ação de graça será quinta-feira e eu convido a todos que puderem estar presentes ali na igreja. Para mim será uma honra e alegria recebê-los. E o segundo convite é que assim que for de fato alterado o nome da rua, nós pretendemos fazer um evento de encerramento da placa. Pretendemos colocar uma placa com o nome da rua na igreja e eu convido todos aqui também para estarem presentes nesse dia. Encaminharemos o convite. Então, meu muito obrigado. Que Deus abençoe Orizona, abençoe esta Casa de Leis, abençoe cada vereador e continue abençoando o Ministério de Madureira. A paz do Senhor a todos e muito obrigado. Quem quer fazer uso da palavra? Passa a palavra para o vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pastor, pastora, membros daquela importante instituição religiosa, aquela igreja. Parabenizá-los pelo centenário. Eu gosto de dizer, pastor, que as religiões, elas cristãs, elas têm um papel fundamental na transformação da vida por esse mundo afora. Não é só a questão do Evangelho, eu acho que vai muito além do Evangelho. O Evangelho é o máximo ali, mas é a questão de realmente resgatar vidas, de transformar pessoas, de colocar pessoas que estão no caminho sem esperança, no caminho de esperança. Então, parabenizo vocês por esse centenário, e será sim um prazer votar aqui nessa casa esse projeto de lei, ora apresentado pelo vereador Hernani, que para vocês, para todos nós orizonenses, também tem uma simbologia muito importante, que é homenagear alguém que realmente fez algo muito importante por tantas pessoas, não só no Brasil, como o senhor disse, mas mundo afora. Então fica aqui os nossos mais sinceros parabéns e podem contar com o nosso voto, sim, a favor desse projeto. Passa a palavra ao vereador Roseli. Obrigada, presidente. Primeiramente, parabéns por celebrar a vida hoje. Que Deus o abençoe e ilumine todos os dias de sua vida. Quando o senhor falava 100 anos, comemorando aqui, eu fico pensando aqui, é de Deus. O que não é de Deus não permanece. Se já tem 100 anos de caminho, de evangelização, de conquistas e tocando corações para Deus, para Cristo, é porque é de Deus. Vai continuar. Que Deus os abençoe infinitamente. Passa a palavra ao vereador Ronaldo. Senhor presidente, eu também gostaria de dizer para o pastor Pedro, que
adiantando já o meu voto, né? O senhor achou que seria hoje, não deu certo, mas na próxima sessão, com certeza, a gente vai estar aqui voltando, né? Quando o vereador Hernani apresentou aqui o projeto, para mim era só um projeto de uma pessoa com o nome de uma certa excentricidade. Nome diferente, né? A Hernani contou para nós quem que era, agora o senhor coloca muito bem quem, né, será o homenageado, né? Pessoa que a gente sabe muito merecedora devido ao currículo que o senhor passou aqui, a gente vê que merece, né? Então a gente vai voltar aqui com muita tranquilidade, para ter certeza que a rua vai ter esse nome. Eu sempre falo, Pedro, que a gente homenagear as pessoas que merecem é muito bom, né? Aí você vê lá, rodeio. O que o rodeio tem a ver? Olha, por que não mão de uma pessoa que contribuiu, né? E vocês que estão lá e contribuem com a nossa cidade, né? Então fico satisfeito de poder participar, né? Que você traga o pastor Jair também um dia, né? Eu também com certeza vai ficar muito feliz de saber que vai ter essa homenagem também. Pastor Jair, que assim, a gente militou muito tempo aqui, enquanto eu estava aqui em Arizona, né? É companheiro nosso aí de primeira ordem. E sempre que a gente estava envolvido em alguma missão assim, ele estava com a gente, fazendo suas orações, né? Fazendo seu trabalho aqui espiritual com as pessoas de Arizona. Ele mudou, voltou para Catalão, mas a gente tem uma convivência muito boa. Sempre quando ele vem aqui, a gente vê que a pessoa que gosta da gente, também a gente faz do mesmo jeito, alegre com a gente, abraça, quanto tempo que eu te vejo, e aquela pessoa sempre alegre, né? Então, assim, eu por você e também pelo pastor Jair, com certeza vai ficar muito satisfeito também. Agora eu passo a palavra ao vereador Vino. Eu também quero adiantar meu voto para você, pastor Pedro. Essa homenagem é uma homenagem boa, muito com o pastor, né? Que o pastor também, o nosso vereador aqui, fez a projeto de lei, e ele também te priorizar seu aniversário hoje, que Deus te dá muitos anos de vida, que você prega a palavra de Deus, né? E leva para muita gente, que Deus te dá muita saúde e te priorizar seu parabéns. Não sei quantos anos você tem, mas você tem muitos anos de vida ainda. Passo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, cumprimento a todos mais uma vez. Quero cumprimentar aqui o pastor Pedro, todos os membros da igreja, sejam todos bem-vindos. Venha visitar esta casa por mais vezes, né? Pastor, quero aqui parabenizar pelo seu aniversário. Estava dizendo para a vereadora Roseli aqui que o pessoal que faz aniversário em agosto é tudo gente boa, né? O meu é depois de amanhã, dia 20, depois de amanhã? Depois de amanhã. Vou ficar mais velho. Pedro, vai ser um prazer poder estar participando, né, de um momento tão importante para a igreja, para a história da igreja evangélica, né? Então, o projeto, eu acho que já passou pela minha comissão, já entreguei para o jurídico, já foi dado o parecer, já foi dado o parecer, acho que eu já até assinei o parecer, então acredito eu que a gente vai votar na próxima sessão, né, senhor presidente? E vai ser um prazer estar participando, como eu disse, homenageando uma pessoa tão importante que somou e tem somado, né, porque deixou raízes, gerações, somando muito na vida de muitas pessoas. Eu sempre falo que sem Deus não somos nada. Eu não estou na rocha não, mas minha esposa é evangélica daquela assim que, né, mas eu sempre estou acompanhando, sempre ajudo da forma que eu posso, e eu sei que ainda estou devendo muito para Deus, né? Tenho que estar mais firme, acompanhando, né, Samuel? Samuel está acompanhado aí, amigos da gente aí, da minha esposa, da igreja. Fico feliz, como eu disse mais uma vez, por poder contribuir. Vai ser um prazer imenso estar lá, né, nesse convite que você fez para a gente e poder estar votando aqui. Então, obrigado, senhor presidente. Primeiramente, quero pedir desculpa à vereadora Daniela, porque ela pediu e eu cumpri. Agora eu passo a palavra à vereadora Daniela. Senhor presidente, está perdoado. Caros colegas vereadores, vereadora Roseli, a todos irmãos, né, que nos prestigiam hoje com a presença, pastor Pedro, aniversariante de hoje, irmão Josué, todos, né? Não vamos fazer distinção porque são todos muito valorosos. Acho que foi muito oportuno, pastor, o senhor vir fazer uso da palavra hoje, independente que
Não foi ainda, foi um agradecimento antecipado, mas eu tenho certeza que muito contribuiu até com o nosso discernimento com o tamanho da homenagem. E então isso acabou que nos ajudou, né, também. Com certeza o nosso voto seria favorável, né? Independente de sermos só evangélicos, né, que eu também sou evangélica, mas não só por isso, porque realmente tem um legado aí que merece ser homenageado, né? E ainda mais feliz, como o senhor citou, né? 100 anos aí de um trabalho da Assembleia de Deus, isso tudo é uma história que permanece e a gente sabe que Deus usa pessoas como vocês que estão aqui hoje e vai continuar usando. Nada mais justo do que reconhecer o legado, né, do pastor ali numa rua onde vocês celebram diariamente, permanentemente, né, o nome de Deus e a cultura da Assembleia de Deus, né, que a gente sabe que o que nos difere uns dos outros é apenas os costumes, vamos chamar assim, né? Porque a palavra de Deus é a mesma, Deus é o mesmo, então a gente fica feliz. Com certeza terá o meu voto favorável, né? Parabenizo o vereador Hernani aí pela propositura, mas foi muito oportuno. Obrigada por ter vindo adiantado, porque contribuiu para a gente abrir ainda mais para a importância de estar fazendo esse reconhecimento. Parabéns. Nesse momento eu passo a palavra ao vereador Hernani. Pastor Pedro, reverendo, mais uma vez parabéns, viu? Obrigado pela presença de todos os irmãos. Eu só tenho a agradecer também, pessoal. Assim, quando eu cheguei em Arizona, foi a primeira denominação a me procurar, me estendeu as mãos, foi a Assembleia de Deus, e estou lá até hoje. Hoje, nossa vinda, nós criamos um laço no Catalão e temos uma outra igreja lá hoje, né, que é da DS, essa que fez 21 anos, isso, sábado, né, tivemos lá uma festa bonita, né, mais uma vez, parabéns, viu? Conte conosco, obrigado. Passo a palavra para o vereador João Lucas. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimentar aqui o pastor Pedro, a pastora Ela que está aqui, e também todos os membros ali da igreja, sempre passam por ali nos dias de culto, indo para o Batã, vejo que realmente a igreja ali tem vários membros, né, que participam ali. Então, parabenizar cada um e dizer que também parabenizar o pastor pelo seu aniversário, que Deus possa te abençoar e com muita saúde e muitos anos de vida. E dizer também que meu voto é favorável a esse projeto e parabenizar aqui o nobre colega vereador, o Hernani, pela propositura desse projeto tão importante aí para a igreja ali da Assembleia de Deus. Senhor? Nesse momento eu passo a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, eu quero somar as falas de todos, né, fazer da palavra de todos as minhas, né, a importância da igreja, do trabalho realizado por todos vocês, pelo pastor e tudo mais. E hoje é uma data especial, né, além de mais nada é aniversário do pastor, e eu gostaria de sugerir à mesa, gostaria de solicitar ao presidente, se possível, consultar a mesa e deliberar o plenário da possibilidade da realização de 2 sessões extraordinárias para que nós possamos dar esse presente ao pastor e aprovar esse projeto hoje ainda, até porque já passou pela comissão do vereador Flávio Dias, né? E aí é esse o nosso reconhecimento ao trabalho realizado por todos e é uma maneira de parabenizá-lo, de presenteá-lo também, reconhecendo o trabalho realizado por todos vocês. Vereador, bem lembrado, nós sabemos que o plenário é soberano, né? Então há uma votação, né? Vocês aceitam? Estão todos de acordo? Sim. Então nós vamos dar esse presente para o Pedro, seu aniversário. E vocês vieram todos, né, para ver a nossa votação, então vocês vão. Em contrapartida, venham mais vezes nos visitar, assistir às sessões. Tá certo. Senhor presidente. Passa a palavra para o vereador Luiz. Eu estou de acordo, eu também quero fazer uso da palavra. O último, né? Todos os vereadores falaram, e isso é sinal que
você é uma pessoa muito querida e prestigiada, viu, Pedro? Só desejar os parabéns pelo seu aniversário, agradecer todos os membros da igreja que estão aqui presentes e parabenizar vocês pela iniciativa. Uma homenagem aí que vai perdurar por muitos e muitos anos aí. Todo mundo que passar por lá vai ter curiosidade. Quem não souber, de pesquisar e falar, aqui teve história. Então, realmente é uma homenagem muito bacana e eu antecipar meu voto bem favorável. Ele assina aí para nós aí, ó. Parecer favorável. Também quero parabenizar você pelo seu aniversário, que Deus te dê muita saúde, paz, continue sendo esse homem íntegro, né? E que Deus abençoe você na sua caminhada. Agora nós vamos passar para a palavra livre. Passa a palavra para o Carlos Eduardo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu quero usar a palavra livre hoje para trazer aqui nessa casa um registro, vereadora Roseli, de indignação e ao mesmo tempo de preocupação com a raça humana. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar no dia de hoje, estão aí nas redes sociais, uma questão que demonstra que o ser humano ele está cada dia mais esfriando o amor dentro do seu coração. Aconteceu que o Maquito, aquele personagem lá do Ratinho, humorista que apresenta junto com o Ratinho, apresenta o programa com o Ratinho por muitos anos, está hospitalizado desde o início do ano. E ele saiu candidato a deputado pelo PSD de São Paulo, vereador Ulisses. E ele está muito debilitado. E aí, por maldade, né, criaram um meme com essa situação. E o meme, depois vocês podem pesquisar, né, a crítica, ela é muito triste porque, não sei se vocês lembram do fato que aconteceu no Brasil, do tio Paulo, que foi um cidadão que a parente dele levou ele no banco, ele estava morto para poder fazer um empréstimo. Morreu no caminho, mas você chegou no banco morto, vereador Ronaldo. E aí o que hoje virou meme nas redes sociais? A figura debilitada do Maquito, né? E a outra fala, só falta colocar o tio Paulo para pedir voto. E aí coloca a figura, né, a foto daquele senhor lá que foi levado por uma parente ao banco para poder fazer o empréstimo. O que me deixa muito triste e preocupado, vereadora Roseli, nesse ano eleitoral, né, parece que todos os sensos de humanidade estão se esvaindo por questões meramente políticas, vereadora Daniela. Ou seja, isso é muito triste, é muito lamentável, né? É uma situação que nos traz uma grande reflexão nesse momento em que nós temos uma polarização política no Brasil, onde não se debate Brasil, onde se debate intrigas de um lado e de outro, né? E ao mesmo tempo nós vemos uma situação dessa. Isso me causou assim, uma estranheza muito grande quando eu vi isso. Não viria fazer esse comentário aqui, estava bastante indignado, mas como as coisas estão percorrendo as redes sociais com uma velocidade muito grande, né? Todo mundo tá... Aquelas pessoas que parecem que não tem nada na cabeça, tem gente que no lugar na mente eu acho que tem, né? No cérebro deve ter uma cinza, alguma coisa, né? Vai e começa essas postagens dessa situação. Então assim, como que as pessoas têm coragem de brincar com a saúde, com a dignidade de um ser humano? Então é um fato, vereador João Lucas, que nos causa uma comoção e ao mesmo tempo um repúdio de sabermos que nós chegamos a esse ponto. Para mim, enquanto professor, enquanto pai de família, enquanto cristão, a política é um ato democrático, vereador. E a democracia é um dos atos mais lindos que a sociedade está inserida, né, no campo da questão constitucional. E as pessoas partem para essa agressividade com a vida humana, como se o ser humano fosse simplesmente um brinquedo e nada mais. Senhor presidente.
Senhor presidente, em rápido das palavras, na palavra livre de hoje, até mesmo nós temos sessão extraordinária, gostaria aqui de público de agradecer todos os vereadores dessa casa. Eu fiz uma indicação aqui que eu considero de grande relevância aqui para a nossa cidade, que foi a sinalização provisória da nossa GO 330 do trecho que liga Orizona a Pires do Rio. Praticamente todos os vereadores participaram desse debate aqui na semana passada, porque a nossa preocupação era o quê? No período noturno ali, eu passei pela rodovia sem marcação e realmente causa uma desorientação muito grande, com riscos reais de acidente. Então também tinha preocupação do quê? Da pecuária de Pires do Rio que aconteceu nesse final de semana, né? Nessa semana passada. Então, o que aconteceu? Nós enviamos a indicação ao Goinfra e essa indicação foi atendida de prontidão na segunda-feira. Eles já tinham encerrado ali a primeira parte do asfalto, faltava somente a capa asfáltica, e antes mesmo da equipe vir iniciar esse trabalho da capa asfáltica, fez a marcação provisória nos mesmos moldes que a gente pediu. Isso não aconteceu em Vianópolis, não aconteceu também em Caldas Novas, que estava passando por esse serviço. Então, acredito eu que realmente foi atendimento à nossa importante preocupação. Então, agradecer a todos os vereadores aí pelo empenho em relação a essa indicação. Obrigado. Senhor presidente, Vereador Flávio. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra. Senhor presidente, chegamos aí num período eleitoral, onde aí já se registraram suas candidaturas aí, os candidatos a deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República, enfim. Eu quero deixar um recado aqui para a população orizonense, no sentido de analisar, pesquisar os candidatos que têm ajudado o nosso município. Porque o que vai, gente, de aparecer aqui paraquedista, pedindo o seu voto, comprando o seu voto, fazendo promessas que não irão cumprir, vai ser muitos. Então eu estou dizendo isso aqui porque vários vereadores que estão sentados aqui nesta bancada têm os seus candidatos. Você, Carlos Eduardo, tem o seu candidato que tem trazido resultados para a Orizona, a gente tem acompanhado, vereador Daniel, vereador Roseli, Daniela, enfim, e o meu candidato e o candidato de outros aqui. Então a gente tem que analisar aqueles que têm feito algo por Orizona, porque vai ser muito fácil chegar um paraquedista, levar os votos e depois, como vai ficar Orizona? Jogado? Muitas vezes o pessoal fala assim, Orizona perde para cidades vizinhas. Sim, nós perdemos para cidades vizinhas. Para a cidade melhorar, ela precisa e necessita da política. E nós precisamos dos deputados, que é aqueles que colocam as emendas. A prefeitura não dá conta e jamais vai conseguir. Todo mundo sabe a estrutura que nós temos aqui em Orizona, nós temos quase 5 mil quilômetros de estrada, nós não vamos conseguir nunca aí, com recursos do município, conseguir asfaltar, conseguir fazer melhorias para a nossa cidade sem os recursos lá de fora. E para que esse recurso chegue aqui, Carlos Eduardo, os deputados estaduais e federais, que são aqueles que mais empenham recursos para nosso município, precisam dos votos, eles precisam ser assistidos. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser o meu candidato, vereador Daniela. O seu candidato também precisa ter êxito aqui na cidade, para que amanhã a senhora possa cobrar dele uma emenda parlamentar para a gente melhorar a estrutura do nosso hospital, uma emenda parlamentar para nós poder fazer asfalto de qualidade, uma emenda para a nossa educação e assim vai. Então eu estou dizendo aqui porque já comecei a me deparar com paraquedistas, aqueles que nunca vieram em Orizona. Se ele precisar chegar em Orizona, Samuel, ele vai usar o GPS, não conhece a nossa cidade, mas agora ele quer conhecer. Então eu estou dizendo aqui, quero deixar registrado e gravado, analisem, pesquisem, vê se de fato o candidato tem ajudado o nosso município e tem feito algo por Orizona. Fica aqui as minhas palavras, senhor presidente, obrigado. Passo a palavra para o vereador Ronaldo. Senhor presidente, rapidamente aqui, até porque a gente tem mais as sessões, né, que foram convocadas, só dizendo que na sessão passada eu acionei o nosso secretário de Meio Ambiente, o Divino, no sentido de pedir a ele providências para a questão de deixar uma equipe de prontidão quando for necessário em relação aos incêndios, aos fogos, né? E hoje ele me liga, né, fico satisfeito, né, pela prontidão dele, me liga contando, né, que está tomando providências, inclusive, presidente, deve vir com uma certa urgência aqui um projeto, né,
criando a brigada de incêndio, né? Já tem aqui o manual com as normas técnicas que é do Corpo de Bombeiros, né? Onde a gente vai tirar quase todas as informações do projeto em si, baseado nisso aqui, porque é o Corpo de Bombeiros, né? Que vai delinear todo esse processo aqui. Inclusive, vai ter a contratação de brigadistas. Esses brigadistas precisam urgentemente de estar fazendo um treinamento, né? Hoje mesmo comprou 2 sopradores, já tinha 2. Então está assim sendo estruturado, né? A estrutura que a gente pede, né? Questão de ter o caminhão com o trator com tanque com água. Já existe algumas coisas nesse sentido no município, né? A equipe dos produtores, geralmente quando há um incêndio, inclusive teve na semana passada de grandes proporções, né, onde consumiu grande parte de uma lavoura ali de um produtor aqui do município, né, queimou a parada. Não estou aqui culpando ninguém, mas incêndio, que seja acidental ou criminoso, todo jeito causa transtorno e tem que ser contido, né, senão estraga muita coisa. Então, fico satisfeito, secretário, ter dado para a gente essa notícia, né, e realmente tem que ser urgente, porque assim, tem 2 meses complicados ainda pela frente. Ou mais, né? A gente não sabe quando a chuva vem. Esse ano promete muito mais, ser bem mais complicado, essa questão climática. Se já teve alguns fogos agora nesse mês, no mês passado, com certeza a gente é ruim falar, mas vai ter outros, né? Então, o que tem que fazer? Estar de prontidão para amenizar os danos causados pelo fogo. Passo a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, eu queria só falar também sobre a brigada, né, vereador? O secretário teve essa atenção de nos adiantar o assunto e, com certeza, é de grande importância para esse momento, né, diante da situação climática que temos passado, né? Eu acredito que essa brigada vai contar com parcerias também, né, vereador Ronaldo, de outras instituições para reforçar esse trabalho, porque quando tem uma emergência, teve agora recente também, ali acima da Moema, ali também na lavoura, né? Então a gente tem visto situações que tem que ter essa prevenção. Temos que realmente agir antes do que na hora ligar apenas para o secretário pedindo um caminhão-pipa, né? Tem situações que o caminhão-pipa não vai ser suficiente, tem que ter essa equipe preparada. Então nos deu muita alegria mesmo ouvir o secretário nos ligando para colocar essa disposição, porque a gente realmente precisa dessa prevenção. Obrigada, senhor presidente. Passo a palavra para o vereador Vino. Também eu quero agradecer, parabenizar o Giovando do sindicato pela festa do leite, que foi uma maravilhosa festa. Para mim foi uma das maiores festas que teve no Horizonte até hoje. Parabenizar também a Valéria, mulher do Bolão, que ganhou o torneio leiteiro com 115 litros de leite, que é muito leite uma vaca dando num dia só, né? Então, quero parabenizar esse povo aí que essa festa foi maravilhosa. Quer mais fazer outra palavra? Não tendo mais nada, declaro encerrado essa sessão. E os convoco da